Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe você, a sua família. Paz seja contigo. Eu sou o pastor José Fagundes, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Temos aí uma bomba para você, né? Uma palavra de Deus para o teu relevo espiritual, onde nós entendemos que você vai entender e você vai receber uma grande bênção da parte do Senhor. Fique aí até o final aí e veja o que acontece. Senhor, vê se há em nós algum sentimento impuro e guia-nos pelo caminho da vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma live. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, fique conosco até o fim e a plataforma vai entender que este vídeo que você está assistindo vai ajudar mais alguém, ok? Fique até o final aí, nos ajude, se inscreva agora, tá bem? 79,4% daqueles que estão assistindo são aqueles que assistem pela primeira vez. Eu preciso que só 10% se inscreva agora, tá bom? Vamos lá. Sou o pastor José, né? Como falamos aí, e o título de hoje é Ele fez o que foi preciso fazer. Havia uma grande necessidade sobre o mundo inteiro em que o homem precisava reconciliar com o seu Criador. Não se encontrou ninguém no céu e na terra. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 5, mas o leão da tribo de Judá veio e fez o que foi preciso fazer. Vamos lá, vamos à nossa prática do dia. Queridos, hoje é 2 de julho de 2025, aqui na nossa cidade agora está fazendo 3 graus centígrados, quando nós estamos fazendo essa live às 10h30 da manhã, muito frio mesmo. Em alguns lugares aqui da cidade a água congelou nos lagos, nas barragens, tá bem? Mas graças a Deus isso tudo aí foi o Senhor que fez e por isso nós estamos alegres, tá bem? Vamos à prática de hoje. Olha o que diz a Bíblia. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Amém, irmãos? Graças a Deus. A palavra do Senhor, ela, a primeira coisa aqui que me informa que Jesus levou os nossos pecados. O que ele realizou há 2000 anos atrás, podemos dizer há cerca de 2000 anos atrás, o que ele fez foi levar os nossos pecados. Quem nasce hoje tem os seus pecados levados por Jesus. Quando nós aceitamos esse sacrifício para a nossa salvação, eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, e ali se cumpre essa palavra. Ele levou, ele já fez, ele não vai ser crucificado novamente. O sacrifício dele vale apenas uma vez, foi perfeito. Ele veio na plenitude dos tempos e fazer o que fez, ele tira o pecado do mundo, ele reconcilia o homem com Deus. Bem, diante desse versículo, nós apelamos sempre para esse versículo quando nós precisamos de uma cura ou quando alguém precisa ser curado. Não é verdade? Porque lá diz assim, ó, pelas suas feridas fostes sarados. E nós olhamos sempre o final do versículo. Mas nós precisamos fazer aqui uma prática no contexto do versículo. Olha como é profundo, como é interessante. Bem, quando Jesus levou os pecados da humanidade do mundo, aconteceu que Jesus ele bradou essa palavra aqui na cruz. Eu vou ler o versículo todo, Mateus 27:46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui estava se caracterizando os pecados em Jesus. Jesus fala que Deus o abandonou. Por que Jesus falou isso? Que Deus virou as costas para ele? Porque o Senhor Deus, ele não compactua com o pecado. E Jesus estava ali naquele momento levando o pecado da humanidade, os pecados da humanidade. Aqui fica então evidenciado quando quando Pedro fala na sua carta, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ok? Então, Jesus, ele é o nosso Salvador, aquele que reconcilia o homem com Deus, porque ele morreu por todos nós, morreu como homem, ressuscitou como Deus, está à direita do Pai, e ele fez a obra. Atos 4:12, a Bíblia relata que ninguém há dado entre os homens pelos quais nós podemos ser salvos. Atos capítulo 4 até o 12 e um pouquinho mais está trazendo dentro do contexto o Salvador. Jesus Cristo, que morreu, o único que morreu como homem, ressuscitou como Deus. Aí a palavra do Senhor está me relatando que Deus o abandonou, como nós lemos aqui, né? E o versículo, ele diz, o versículo de Pedro, ele diz claramente, levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, vírgula, para que mortos para os pecados, mortos para os pecados. Aí vamos ver lá o que diz em Coríntios 6, versículos 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo está falando, está tratando do pecado. O apóstolo Pedro, ele fala, Jesus levou os pecados e eu não posso viver na prática do pecado. Então, quando nós queremos a vitória, quando nós queremos a cura, o Senhor não vai dar a cura para alguém que vai continuar na transgressão. O Senhor, ele quer restaurar porque a pessoa chegou nessa degradação, nessa enfermidade, podemos assim dizer, a pessoa chegou a um estágio de enfermidade, ou na alma, ou no corpo, ou no espírito, por causa de uma transgressão. Quando existe a transgressão, quem sofre é a carne. Quando o estágio do pecado atinge a carne, é porque a alma já foi derrotada, é porque o espírito humano já foi derrotado. Veio a transgressão e o resultado da transgressão, a enfermidade. Então, por isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo enfaticamente, ele nos diz enfaticamente, né, no madeiro, para que mortos para o pecado. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquilo que o apóstolo Pedro falou, mortos para o pecado, e aquilo que o apóstolo Paulo falou. Nem tudo me convém. Eu preciso da cura, mas eu também tenho que me livrar ou lutar para ficar livre da prática do pecado, do abandono da transgressão, do abandono. O Pedro, ele diz, né, não seguir pecando, porque a Bíblia relata morto, uma pessoa morta não faz nada. Mortos para os pecados. Isso não é algo assim tão simples. Eu não estou dizendo aqui
que é fácil, mas eu quero dizer para você que é possível. Veja o que Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, novamente, né? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não me deixarei dominar. Significa dizer que é uma luta constante. Veio a enfermidade, ou por causa da transgressão, ou da provação, ou por N motivos, queremos a cura. Bem, a proposta é: Jesus cura, claro, ele curou 10 leprosos, ele quis curar, ele quer curar, e só um voltou para glorificar a Deus. Esse que voltou a glorificar a Deus, se entende que ele não voltou à prática do pecado. Vejamos novamente aqui o que diz o apóstolo Pedro, né? Ele diz assim, ele segue dizendo, né? Mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Viver para a justiça. A palavra que mais vem aqui ao meu coração é que nós, quando crente, nós precisamos dar testemunho. Ora, você não ganha uma alma para Jesus com mau testemunho, com maus exemplos. Alguém vai olhar e vai dizer assim: o que eu quero com a igreja? Olha o fulano, o que ele faz? E aí eu quero dizer para você: não se detenha com os maus testemunhos. Olhe sempre os bons testemunhos. Tem muita gente boa em todas as igrejas, tem cristãos e tem crentes, ok? Aí a última parte do versículo diz assim, ponto e vírgula: e pelas suas feridas fostes sarados. Significa dizendo que Jesus levou os nossos pecados, né, sobre o madeiro. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para nos salvar e levou lá os nossos pecados, melhor dizendo. Segundo, para que eu não viva na prática do pecado. Terceiro, para que eu dê testemunho de cristão. Eu tenho que orar e tratar com o pecado, para depois receber a cura, ok? Aí, num terceiro momento, diz assim, num quarto momento, diz assim: viver para a justiça. Dar testemunho. Dar testemunho de cristão. Você é realmente cristão? Você ganha alguém? Será que você pode orar por alguém e não ter o dedo apontado para você? Veja, Jesus já levou os nossos pecados sobre a cruz. Creia! Agora, eu vou falar de mim, eu preciso estar morto para os pecados. Eu vou falar de mim, eu preciso viver para a justiça de Deus. Dar testemunho de que eu sou cristão. Aí a Bíblia encerra dizendo: pelas suas feridas fostes curados. E aqui, com esse versículo aqui, pelas suas feridas fostes curados, eu quero trazer aqui João 11:40, que diz assim, Jesus falando: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás a glória de Deus. Essa passagem aqui de Jesus em João 11:40 está falando da passagem quando Jesus é chamado para orar pela enfermidade de Lázaro, quando Jesus fica 4 dias, né? Quando Marta vem ao encontro de Jesus, depois de Jesus ir aonde estava Lázaro, depois de Maria conversar com Jesus e dizer: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Aí Jesus fala que aquela enfermidade seria para a glória de Deus. Aí Jesus ele relata, né? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus vai até o túmulo de Lázaro, fala aos céus e diz a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Já fazia 4 dias.
quando todos acharam que Jesus apareceria para livrar Lázaro da enfermidade, Jesus apareceu para livrar Lázaro da morte. Se creres, tu verás a glória do Senhor. Bem, eu li aqui 1 Pedro 2,24. Jesus, levou os nossos pecados sobre o madeiro. Segundo, eu tenho que estar morto para os pecados. É uma palavra forte. Terceiro, eu tenho que viver para a justiça de Deus, dando testemunho de que realmente eu me converti. E quarto, pelas feridas de Jesus eu fui curado. Você foi curado. E aí a Bíblia diz, se você crê, né? Se a fé se mover em você, você vai ver a glória de Deus, você vai ver aquilo que Deus é capaz de fazer, ok? Glória seja dada ao nome do Senhor. Encerrando aqui a nossa live, hoje um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu precisava falar essas coisas aqui, porque ninguém fez o que ele fez. Ele fez o que foi preciso fazer. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Vai lá, curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa o seu like. Só assim nós podemos fazer mais e melhor.